Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. Esse episódio é um oferecimento Actus. Sejam bem-vindos, está no ar mais um episódio do ConstruiCast e hoje vamos conversar sobre um tema muito importante que é criatividade. Você já se deparou, já se fez a pergunta, como eu me torno mais criativo? Imagina, e vou além, como eu uso a tecnologia como meio? Para falar sobre o assunto, eu vou receber aqui, um cara que ele não é arquiteto, ele é autodidata, olha que louco. Do outro lado, ao lado dele, eu tenho um arquiteto que hoje atua muito forte com tecnologia. Antes de eu apresentar meus convidados, eu peço que comentem, compartilhem nosso conteúdo, porque isso é muito importante para ajudar o maior número de pessoas. Enfim. Flávio Santos, seja bem-vindo, e Henrique Barça, tenho certeza que vocês vão dar um show aqui de conteúdo e vai ajudar muito meus amigos arquitetos, profissionais de obra no geral. Sejam bem-vindos. Valeu. Muito obrigado. Bom, eu vou começar perguntando para o Flávio, pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história, né, no mercado de comunicação visual, e na sequência eu vou passar a palavra pro Barça. Vou te chamar de Barça. Ótimo, pode ser. Tudo certo. Bom, Flávio, Show. Vamos lá. Eu queria entender um pouquinho como que você entra, né, no mercado de comunicação visual, que está diretamente ligado com construção, arquitetura e engenharia no geral. Sim, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa bem criativa, né? Mas há 9 anos atrás eu conheci o mercado de comunicação visual. Entrei para trabalhar em uma agência e, cara, por gostar muito desse lance de criação e tal, na comunicação visual eu encontrei a oportunidade perfeita, porque você tem muitas possibilidades e lida com muitos softwares. Cara, é coisa fantástica. E aí de lá para cá eu trabalhei como designer gráfico, depois atuei como designer de marcas, até eu conhecer um engenheiro que perguntou se eu fazia projeto 3D. E eu falei, faço, porque eu já estudava SketchUp, estudo SketchUp há 15 anos. E foi nesse momento que eu percebi a importância do 3D na comunicação visual, porque eu passei a apresentar essas propostas de forma mais profissional, que antigamente era feita tudo no 2D, de forma amadora, e eu vi que isso era bem aceito pelos clientes. Então, é algo que esse mercado, né, de fachadas comerciais parou no tempo, quando se fala em apresentação, e aí eu desempenhei esse papel, peguei essa missão de implantar esse workflow 3D nas empresas, não só para ajudar a apresentação, mas até a parte de produção também. E venho fazendo esse trabalho aí até hoje. Eu tenho muitas perguntas para você, tá? Sim. Gostei de você, viu, Flávio? Desde o primeiro encontro ali na Futuriprint. E aproveitar para mandar um abraço pro Nilson Tsuji, que, né, me deu aí esse privilégio de conhecer você. Sim. Tá? Já deixo aqui publicamente minha admiração por você. Valeu. E, Barça, você que o Flávio gentilmente trouxe, né, para conversar um pouquinho sobre tecnologia, eu queria que você falasse um pouquinho também aí da sua trajetória no mundo da arquitetura, da construção no geral, enfim. Perfeito. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem. Eu sou arquiteto, né, formação. Atuei por mais de 10 anos com escritório mesmo de arquitetura, design de interiores. Mas desde da faculdade eu me especializei em tecnologia. Eu quis entrar nesse mundo, né, estudar muito os softwares que estavam sendo utilizados ali, até porque estava começando muito essas ondas desses novos softwares. E acabei escolhendo o SketchUp ali na época para me especializar. E fiquei muitos anos também ministrando cursos ou treinando as pessoas com isso. Isso acabou chamando a atenção ali do mercado, né, como um todo, e a Trimble me contratou, né, como especialista em SketchUp para atuar na parte de sucesso do cliente. Então hoje eu sou CSM na Trimble e atuo exatamente ajudando, né, os escritórios ou os profissionais que atuam dentro desse setor para que eles possam utilizar melhor ali a ferramenta. Então a minha trajetória acabou. Eu passei por outras profissões, mas essa é a que eu estou aí há mais tempo e hoje é essa a minha atuação. E o legal, Barça, nessa sua atuação é que o fato de você já ter vivido, né, muito tempo em escritório de arquitetura, você sabe geralmente quais são, eu não vou chamar de dor, né, mas uma coisa que eu falo muito aqui, né, você tem aqueles profissionais que eles são muito resistentes
Sim. a tecnologia. Por exemplo, tem uma tecnologia nova que vai beneficiar ele de alguma forma, mas não, ele fica preso ali numa forma de fazer. E nesse sentido, até já aproveitando, já mandando a primeira pergunta para você, qual que é o grande desafio, né? Já que a gente vai falar de criatividade, que é quebrar um pouco a resistência daqueles profissionais, porque quando você vai no escritório de arquitetura, por mais que você, tudo bem, você atua em grandes escritórios aí, prestando esse serviço, qual que é o grande desafio em quebrar essas objeções, essas resistências das pessoas que utilizam esses softwares? Este episódio é um oferecimento Actus. Actus conta com soluções completas para coberturas e fachadas, comunicação visual e uma linha completa de produtos para a indústria. E Produtor Infinity Plus. A Produtor Infinity Plus é especializada em comunicação para o mercado de arquitetura, engenharia e construção. O cliente final tem feito os arquitetos quebrarem um pouco essa barreira, porque essa demanda está vindo dos clientes finais. Porque hoje todo mundo está mais em contato com tecnologia. Então hoje, realidade aumentada, realidade virtual, as pessoas normais, né, as pessoas do dia a dia estão usando essas tecnologias, elas entenderam que os projetos de arquitetura ou as coisas feitas em 3D é uma demanda delas. E os escritórios estão começando a perceber isso, que eles precisam cada vez mais utilizar a tecnologia. E como que eu levo isso para as obras, né? Como que a gente fala muito do BIM hoje, né? Que é ir além, né? Exato, até para uma onda aí de obra sem papel, até, né? Existem já algumas empresas fazendo isso, que é exatamente esse entendimento de que, além de ser uma demanda do público final, dos clientes finais, também é uma coisa que, se você não se atualizar, você vai ficar para trás. E uma coisa que tem acontecido muito é que a tecnologia está cada vez mais rápida, né? A curva de lançamento de novas tecnologias está mais rápida e o mercado está sentindo essa absorção, né? Eu costumo até falar que a evolução ela é uma esteira. Antigamente ela era uma esteira bem devagar. Então, se você parasse no tempo, você se afastava devagar ali de quem estava evoluindo. E hoje ela é uma esteira que cada vez está mais acelerada. Então hoje, meu amigo, quem não acompanha fica muito para trás. Muito, mas muito. E até trazer um ponto aqui, a gente está passando na Infinity Plus, na produtora, por um momento de transformação mesmo na gestão, né? Então a gente entende que a tecnologia está aí para isso, para ajudar. Então, até com esse desafio que eu me lancei aqui de apresentar o ConstruiCast, eu preciso achar uma forma de como que eu faço essa gestão, né, de qualquer lugar, de uma forma que eu consiga ter, de fato, visibilidade. Cara, outro dia nós fizemos uma reunião e tava tudo lindo, tudo andando. Aí, do nada, esse software que a gente faz a gestão, cara, colocaram uma atualização assim que eu achei sensacional. E aí o Renan, que cuida da nossa parte de inovação, então ele falou, cara, ele me chama de rei, tá? Mas não sei por quê. Ele falou, lançaram uma atualização que vai ajudar demais. E aí passei pra galera, falei, vamos testar. E é muito legal essa aceitação, né? Vamos testar. E foi sensacional, porque ele mostra a evolução de um projeto, ali, sabe, de cara, e isso mostra, né? Ou seja, de uma semana para outra. É isso. Se a gente pega, por exemplo, o mercado de comunicação visual, antes de 2019, como que eram feitas as apresentações? O pessoal ia lá, tirava a foto do prédio, fazia a arte no Corel mesmo, colocava em cima da foto e apresentava para o cliente. Então, algo bem amador, né? Falando aí de projeto. Então, de 4 anos para cá, muitas empresas já evoluíram para o 3D e um 3D realista mesmo, sabe? Os alunos fazem renders assim incríveis, né? E agora a gente já está evoluindo para um projeto executivo, um projeto que hoje é feito... A galera pega tem uma fachada para fazer, entrega na mão do instalador a foto e fala, se vira aí, como é que vai fazer isso aqui? Então a gente já está evoluindo para quê? Para um setor de projetos pensar em toda a obra, para o instalador só pegar o manual e seguir o que está escrito. Então, assim, isso até entra em questão daquilo que o Barça falou, que a evolução está sendo cada vez mais rápida. Então, 5 anos atrás a gente nem trabalhava com 3D e hoje a gente já está indo para um nível de ter um setor de projetos que cuida do 3D até para a execução. E aí a gente tem um desafio, né? Até vou perguntar, vai para os dois.
tudo bem, eu ali no escritório desenvolvi meu projeto, tenho tecnologia, tá tudo em BIM, 3D, enfim. E, cara, como que eu levo isso? Qual que é o grande desafio de levar isso, por exemplo, para um instalador? Porque quando você tem ali, você tem o 3D, que você, sei lá, de repente você tem um tablet, o próprio celular, onde você consegue ver o detalhe, né? Você consegue ter muito mais assertividade, porque você de fato consegue ver o ângulo, consegue ver, enfim. Qual que é o grande desafio hoje para levar essa tecnologia além, né? Ou seja, para levar para o canteiro? Olha, por incrível que pareça, hoje é mais fácil você ensinar uma pessoa a mexer numa TV touch do que você ensinar ela a ler um projeto técnico, né, em uma planta impressa. Porque o celular ele acabou dominando, né, a vida de todo mundo tem um celular, todo mundo está acostumado com a telinha ali, com mexer, com touch. Então às vezes você fala, tecnologia super avançada, mas o uso ali da tecnologia na obra ou naquele local é simples, né? E já é algo que a pessoa está acostumada no dia a dia dela, né? Nos tablets, celulares, TVs. Então, existe um desafio, mas também tem esse lado que às vezes a gente não leva em conta, que pode ser até mais fácil você mostrar um projeto em 3D para uma pessoa que está executando, do que ela ficar interpretando os desenhos impressos 2Ds que você tem ali, que exige um estudo às vezes muito maior, né, do que aquela tecnologia que ele está acostumado. Então, na construção tem um grande problema, porque muitos setores diferentes. Ele falou aqui comunicação visual, mas se você pegar cada setor deles, tipo serralheria, vidraçaria, marmoraria, cada um está num estágio diferente. Não, isso aqui tá tudo conectado, né? Conectado, precisa estar conectado, mas estão em estágios de tecnologias diferentes. E hoje esse é o grande problema, né? De como conversar todo mundo dentro de uma mesma ideia. Eu acho que o desafio está aí, na verdade. Porque eu falo de comunicação visual, mas realmente comunicação visual é um braço daquela parte da construção, aquela parte da obra, né? Exato. Então, assim, beleza, eu estou desempenhando esse trabalho, levando essa especialização para o setor, mas, cara, se a gente parar para pensar realmente, você tem vários outros setores que não está acompanhando isso, né? Eu trouxe vou trazer um exemplo. Outro dia eu estava numa obra lá na Argentina, com a Thaís, da Workplace, mandar um abraço para ela, querida, presente aqui já participou de um episódio aqui no ConstruiCast. E é muito legal a tecnologia, porque você vê, né? Você está em outro país, né? Você tem ali uma alteração de projeto, beleza, o escritório faz, legal. Lançou, tá todo mundo na mesma página, né? Ou seja, todas as frentes ali. Então, eu acho isso, assim, sensacional, mas eu ainda noto, né? Até sendo um pouco chato, que tem muita resistência por parte da execução no uso da tecnologia. Eu não diria resistência no uso, ou seja, eu diria pela falta de conhecimento. Eu não quero parar um final de semana, por exemplo, para aprender sobre uma tecnologia. Eu não quero, sabe? Então, como que é, assim, até para você que tem alguns cursos, né? Enfim, depois a gente queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. Qual que é o perfil de pessoas que buscam seus cursos nesse sentido? Tá. Falando um pouco da mão de obra em si, né? O meu mercado, ele é muito refém do instalador. Então, toda a responsabilidade de pensar como aquilo vai ser instalado, toda essa responsabilidade está na mão do instalador e não no setor de projetos, né? Então, o instalador ele tem os seus hábitos de rabiscar no papel, testar, não deu certo, joga esse tubo fora e pega outro, testa a chapa, não dá certo. E uma coisa que o Nilson sempre fala, você tem que saber como falar, né? Você tem que saber falar com esse público, porque não adianta você querer chegar implementando um holograma lá que o cara não vai entender, né? A resistência vai ser muito grande. Então, o que a gente vem trabalhando é o quê? É uma prancha mais simplificada, que ele consiga interpretar, que não tem muita informação, só tem o necessário para que ele consiga interpretar e executar aquilo com excelência. A gente faz uma divisão legal também. A gente participou de uma obra que o Nilson fez todo o executivo, eu parametrizava isso e soltava as pranchas para produção. Então a gente tenta fazer essa gestão de uma forma que fica um cara só na serra de bancada, recebe a lista de corte, só vai cortando os tubos.
o outro só vai montando isso através do manual. E aí a gente consegue ter esse fluxo, né, com mais agilidade, mais eficiência e quebrando um pouco da resistência. Flávio, nesse sentido, né, que quando você fala de unir, né, todas essas frentes ali, Sim. entendo que aquela obra é um projeto e você cria ali vários processos para que esse projeto aconteça de uma forma eficiente, né? Qual que é o grande desafio, até pela questão muitas vezes de formação dessa galera, assim, qual que é o grande desafio para que esses processos sejam executados de uma forma eficiente, né, para garantir assertividade, inclusive, e qualidade no projeto final, assim? Tendo em vista que são tantos profissionais envolvidos ali, né? Eu acho que o maior desafio é não deixar o instalador pensar. Ele tem que executar. Tá? O Nilson toca muito nesse ponto, a gente vem trabalhando isso. E aí funciona. Porque quem tem que pensar é o setor de projeto. Eu dou até o exemplo, quando a gente compra uma mesa dessa aqui, eu não sou montador profissional, mas se eu pegar o manual eu consigo montar de forma rápida ali. Vou ter algumas dificuldades, mas eu monto. Então, assim, eu não preciso pensar aonde que vai tal parafuso, não. Tá tudo escrito. Então, quanto mais o setor de projeto mandar isso mastigado e numa linguagem simples também, não adianta querer enfeitar, colocar aqueles carimbos complexos e tal. A gente tem que entender que estamos falando uma linguagem mais mão de obra, mais operacional. Então, tem que pegar essa responsa e passar para o projeto. Tá? Eu acho que esse é o maior desafio e é o que tem funcionado. Que é realmente, né? Eu acho que quando você investe mais tempo em projeto, de fato, a execução... É o caso de até um livro que eu li outro dia, que assim, o título é Não Me Faça Pensar. Né? Então, a responsabilidade em pensar de fato está ali, né? Com o pessoal de projeto, tem que bater o olho ali e executar depois. E é dessa forma que a gente tem feito aí fachadas grandes, que normalmente seriam executadas aí em, sei lá, 30, 40 dias, e a gente faz em 7. Porque o Nilson faz todo o projeto, é o Nilson que pensa em tudo, entendeu? Então, assim, a galera tem essa resistência também de que, mas o cara vai perder maior tempo pensando no projeto, é mais fácil jogar na mão do instalador. Sim, inclusive, eu já acho que vai ter algum comentário sobre isso. Exato, só que eles não... a galera tem uma dificuldade de ver, assim, de fazer cálculo, parece. Porque, cara, beleza, vai perder um tempo ali no projeto. Na verdade, você não está perdendo, você está investindo um tempo de projeto, mas o tempo que você vai ganhar na execução vale por tudo isso. Fora que minimiza muito retrabalho, perca de material. Um aluno meu agora executou uma fachada, cara, são 35 metros por 5, foram 65 chapas de ACM. Cara, não teve perda. Não teve perda, assim, coisa que era... sem ele ter esses conhecimentos, ele levaria... Uma empresa normal aí, levaria uns 90 dias para executar. Cara, ele fez em 28 dias, contando de pensar no projeto e sair com aquilo tudo modular e chegar aí encaixando lá na obra. Vocês, também, essa pergunta é para os dois, né? Quando a gente fala da importância de planejamento, de abrir a mente para o novo, de ouvir, principalmente, que também é uma grande dificuldade que estamos vivendo hoje, né? Vocês, quando tem esses tipos de projetos bem executados, assim, né? Que você tem um case interessante, vocês têm feito alguma prova social? Por que eu pergunto? Eu estou falando muito de mim, mas enfim. Com essa minha atuação, né, na indústria, em produção de vídeos e tal, uma vez eu recebi um desafio que era trabalhar a importância do EPI. Sim, dentro de uma grande indústria do mercado de aço, que eles fabricam turbinas para hidrelétricas, enfim. E aí eles tinham um soldador, que o cara era muito bom, só que ele era muito porco, sabe? Desorganizado. E ele não produzia tanto. Então, assim, a diretoria da empresa via um grande potencial nele e tentaram de todos os jeitos, de tudo que, enfim, de toda forma, trabalhar a importância de fazer o 5S ali na área de trabalho, enfim. E ele falava, se eu parar para fazer isso, eu já vou estar evoluindo, sei lá, tantos centímetros de solda. Sim. Falei, então vamos fazer o seguinte, ó. Eles foram no mercado, trouxeram um cara organizado, nós pegamos... Tava tendo uma operação
grande para uma grande obra de hidrelétrica. Nós colocamos esse soldador desorganizado na área dele, colocamos um outro organizado, trouxemos de uma outra fábrica de Sorocaba, Sim. aí deixamos uma câmera, sabe, marcamos, fizemos uma Legal. divisão. Caramba. Cara, era impressionante a forma como esse outro que era organizado, ele parava, organizava ali a área, mas ele virava, ele pegava, ele precisava de um martelo, tava do lado. Ah, ele precisava de um negócio, tava do lado. Tava Assim, ali. tava tudo muito organizado. O outro, cara, ele parava, ele ficava procurando Procura e tal. E assim, e a diferença De foi absurda. eficiência, né? Entendi. E aí, felizmente, esse cara, a gente conseguiu ali ir quebrando essa resistência dele. Sim. Então, eu trouxe esse caso, né? Que a gente, assim, você entende. Se eu tô falando dentro de uma empresa, precisamos fazer tudo isso. Agora, imagina vocês, né? Que você tem ali muitos profissionais independentes. Assim, o novo assusta, né? O desafio de tudo isso, tecnologia principalmente, a gente fala, bonito, lá o touch é mais fácil, tudo, mas o novo assusta. Então, às vezes o pessoal ele tem uma barreira, né, de querer fazer como ele executa. E o grande diferencial está que você precisa implantar as coisas, né? Se você não implantar aquilo, as pessoas vão sempre partir para o que elas já faziam, do jeito que elas sabem fazer. Então, para qualquer uso de tecnologia nova, você precisa fazer um esforço muito grande de implantação ou de treinamento, né? Sem isso, as coisas dificilmente vão, porque as pessoas vão voltar pela comodidade, pelo que elas sabem fazer, do jeito que elas sabem fazer. Então, hoje na tecnologia é isso, assim, né? O desafio, até o Flávio sabe bastante disso, a gente estava conversando que se você não implantar, não vai, né? Exato. E eu acho que a galera olha muito de uma forma macro também. Tipo, pô, tem uma tecnologia nova, vamos implantar já de uma vez. Pum, sabe? Dá aquele baque. E às vezes não precisa, mas isso também acontece porque eu percebo que muitas empresas, inclusive já conversei com arquitetos, que eles têm deficiência no processo. Tudo é visto de forma macro. É o projeto, vou fazer um projeto. Atendo o cliente, faço o projeto. Então, quanto mais você fatiar esses processos, mais você consegue implantar tecnologia em algumas etapas dele. E isso vai sendo colocado aos poucos ali também. É igual hoje o meu treinamento, ele começou como um treinamento de SketchUp, renderização realista para fachadas comerciais. Legal, é um passo. Hoje eu venho trabalhando um pouco mais dessa parte de montar a estrutura paramétrica, só que eu venho sempre colocando como processos. Porque se eu tentar fazer um curso só, por exemplo, se pegar meu curso do Nilson, todos os cursos que tem e querer empurrar isso de uma vez numa empresa, não vai funcionar. Então, porque é um processo, né? Você tem que primeiro eu faço aquele bloco, aprendo Exato. aos aquilo, pouquinhos. executo, beleza, Sim. opa, tô legal, tô fazendo bem. Sim, É Né? isso. Beleza, agora eu vou para a próxima etapa, exato. né? É, Então, tem que deixar seria mais ou acostumar, menos... né? E nesse sentido, mas assim, quando vocês vão vender isso, né, para alguma empresa, vocês, assim, tem alguma forma, primeiro você desenvolve ali um MVP, né, de acordo com aquele MVP, enfim, uma forma de, ou seja, de errar ou acertar e enfim. Mínimo produto viável, né? Então assim, ó, eu erro e conserto rápido, né, porque nem, às vezes eu tenho uma necessidade, você traz entende que é uma solução, mas de repente, para o meu caso, não funcionou. Sim. Né? Para a gente não fazer mudanças, enfim, drásticas, enfim. Tem um processo de, primeiro, assim, vamos testar para ver se, no seu caso, funciona ou... Eu vou falar da minha parte, Tá. assim, do atendimento nos escritórios, né? O primeiro passo é sempre entender o processo do escritório. É entender como a pessoa trabalha atualmente. O segundo passo é apresentar soluções que existem e depois mesclar essas duas coisas, né? Das soluções que possuem, né, dentro do ecossistema lá do SketchUp, qual delas pode melhorar algum dos seus processos? Eu acho que esse é o caminho. Então, a gente sempre entende o fluxo atual porque não existe uma receita única, né? Não posso apresentar uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Sim. Então, é adaptação. A gente vai ter que entender o fluxo e cada escritório é de um jeito. É impressionante. Cada escritório que eu vou é toda uma logística, um processo, uma mecânica diferente de trabalho. E aí você tem que se adaptar.
Então, por isso que você precisa entender como um todo, né? Para exatamente conseguir auxiliar a pessoa onde ela pode começar a introduzir aquela nova tecnologia ou qual processo ela pode melhorar. Porque vamos entender assim que o SketchUp hoje ele está presente nos lugares, o nosso objetivo é aumentar o uso dele. Né? Então, você usa assim? Legal, vamos usar assim, mais assim? E aí isso vai se construindo até que ele consiga usar o potencial todo da coisa. Sim. Vamos falar um pouquinho de criatividade? Vamos. Sair um pouquinho de tecnologia depois? Sim. Enfim. Vamos mudar um pouquinho. Ô, Flávio, como que funciona quando eu falo em dar exemplo, né? Eu vou indicar algo. Na verdade, às vezes é importante a gente tentar trazer um pouco da nossa forma de fazer, né? Do nosso jeito de fazer, e quem sabe as pessoas se identificam e acabam pegando a forma que elas já fazem e aproveitando uma coisa ou outra ali em nós. Sim. Nesse sentido, como que é o seu processo criativo? Antigamente, eu não tinha um processo, né? Eu só fazia. Mas é algo que eu tinha bastante dificuldade, tinha bastante travas ali no caminho. Mas hoje, depois de muito estudo, né, muitas mentorias, hoje eu tenho um processo bem eficiente que me ajuda muito nessa questão criativa e com a entrega e principalmente cumprir prazos, né? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o processo criativo não é só para expandir os horizontes e tudo mais. Ele tem uma função que eu acho que é a mais importante, que é fazer a gestão de energia do que o cérebro vai consumir naquele determinado projeto. Então, principalmente no meu mercado, eu gosto muito de dar o exemplo, a gente trabalha muito sob pressão. Então, assim, preciso de um projeto de fachada, começa a fazer hoje, à tarde eu preciso mandar para o cliente. É assim, você não tem tempo, você não tem aquele time, né? Então, hoje o meu processo, ele foca muito em começar o projeto consumindo baixos níveis de energia e focado sempre em ter mais estímulo. Então, fazer a gente se conectar com o cliente, com aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente começa lá no briefing, depois faz uma análise técnica, uma análise visual. Isso são coisas que consomem baixos níveis de energia e vai cada vez mais estimulando e nos conectando com o projeto. Depois, em alguns casos, a gente até faz o mood board, que entra a parte de escolha. Para quando a gente sentar de fato para fazer a criação, o estímulo já foi altíssimo. Então, a gente não vai se consumir tanto ali na hora de criar de fato aquilo. Né? E é algo que as pessoas não trabalham hoje. Hoje é muito, preciso disso. A pessoa senta e já vai direto na criação, sem ter um estímulo prévio. Então, eu consigo fazer hoje projetos. Eu fiz recentemente um projeto de revestimento de uma obra que está sendo feita para Rhino Máquinas, lá de Novo Hamburgo. Cara, é um projeto gigante. Inclusive, vou receber aqui a Carol, tá? Ela vem aqui para falar um pouquinho sobre... Legal, um abraço aí para Rhino, para Carol, para Diego. Sobre máquinas, CNC, show. Enfim. Então, assim, é um projeto gigante que todo mundo ficou impressionado com o resultado. E, cara, sem contar toda a preparação, o desenvolvimento foi um dia. Eu sentar no computador, começar a modelar aquilo, né, renderizar e apresentar para o cliente. Então, foi um dia de trabalho. Claro que teve a preparação antes, né? Teve toda essa preparação. Mas o diferencial de que eu consigo entregar esses resultados, né, que a galera gosta bastante, é por conta disso, desse processo. E agora é uma curiosidade, na verdade, assim, sou muito curioso, sim, né? Sou apaixonado por construção. Como que funciona o processo, assim, que eu queria entender de forma um pouco mais detalhada? Porque todo esse trabalho já foi passado, orçamento para o cliente, ele já aprovou, existe um investimento de tempo ali, por exemplo, antes do orçamento? Por que da minha pergunta? Sim. Né? Porque, assim, eu conheço alguns escritórios de arquitetura e eu entendo que, eu vejo que tem alguns ali que eles investem muita energia, né? Uma equipe grande para desenvolver ali um conceito básico de projeto de acordo com o que ele entendeu que seria a necessidade daquele cliente. E, sim, até ali, enfim, tudo aquilo é um risco. Uhum. Eles podem colocar ali uma equipe para trabalhar naquele projeto 15 dias e simplesmente o cliente optar por outro escritório.
Sim. né? No seu caso, como que funciona assim, esse investimento de energia e tempo? Ele já está Sim. sendo remunerado ou não? É que hoje eu atuo na parte mais de treinamentos. Os projetos que eu faço são projetos bem pontuais, de parceiros, projetos de eventos que a gente faz. Mas, no geral, hoje quem trabalha com fachadas, a maioria não é remunerado. Eles têm esse risco de apresentar a proposta para o cliente e corre esse risco do cliente não fechar com eles a execução, né? Eu acho que a gente se encaixa mais ali. Já trabalhei com móveis planejados e eu associo muito. Eu ia fazer uma pergunta exato, sobre isso. Porque você vai lá, monta toda a parte de móveis lá no Promob e corre o risco do cliente ter um outro orçamento e recorrer a outro. Esse ponto que eu achei bem interessante, que é assim, quando a gente fala, né? Outro dia eu fui fazer, eu até estava falando com o Pedro, que ele entende dessa parte de marcenaria. Sim. E eu tava falando que eu tomei Cara, eu fui enganado por umas 3 empresas de marcenaria e tal. E aí, cara, eu gostei de veio essa empresa que eu fechei, mas o cara tinha uma lábia. Pensa numa lábia. Enfim, comprei o projeto. Nossa. Não gostaria nem de lembrar o nome do infeliz, mas enfim. Aí ele me coloca um senhorzinho lá e tal. Porra, tava tudo lindo. Beleza. Só que uma semana depois, começou a quebrar fechadura, começou a quebrar umas coisas, porque eu não tenho um pouquinho de noção, mas eu não conheço. Só que eu falei, essa ferragem não vai aguentar o peso dessa porta. Sim. Beleza, aí mandei, depois fui reclamar, ele falou, não, mas isso não estava no orçamento. Não, mas isso não estava no orçamento. Isso acontece, cara, com várias outras pessoas, porque eu indiquei esse cara durante o meu processo. Enfim, a pessoa também teve problema. E aí eu perguntei pro Pedro se na hora que você vai passar um orçamento, no detalhamento desses orçamentos, tem o tipo de ferragem que você vai utilizar, né? Trazendo isso para o seu caso. Sim. Tem o tipo, por exemplo, de ACM, tem o tipo de Prime, tem o tipo de fita. Tem. É para ter, tá? Você entende? Por quê? Porque ter. assim, o meu propósito aqui, na verdade, é orientar mesmo, de fato. Sim, é para ter, mas assim, não é a realidade, tá? Existe uma resistência muito grande na questão de preço, sabe? A galera tem uma dificuldade muito grande de precificar, de cobrar mais, de cobrar o justo, de usar realmente materiais de qualidade. Então, não é à toa que a comunicação visual ela é um tanto assim desvalorizada se comparado com outros mercados. Porque é um pessoal que, tá fazendo fachada enorme e vai usar um ACM de 3 milímetros. Né? O Nilson fala muito disso. Um outro exemplo, só para falar desse bloqueio que o pessoal tem. Muita gente usa estrutura de metalon. O Nilson ensina a trabalhar com estrutura de alumínio. E a galera tem um bloqueio. Não, mas o alumínio é mais caro. Mas, cara, se você fizer uma conta de padaria, o processo que você vai ter no metalon, que você vai ter que pintar, vai ter que preparar ele, depois, mesmo pintando, mesmo tratando, ele vai depreciar muito mais rápido. Na verdade, o alumínio, né, vai ficar a durabilidade aí. Só que a galera tem esse bloqueio, sabe? É por isso que eu falo, para ter, sim, uma especificação, para ter uma qualidade nos materiais, nas escolhas dos materiais, mas a galera não faz, acaba não fazendo. Porque o que acontece? Geralmente você faz projeto fechado. Né? Beleza, sei lá, eu cobrei X nesse projeto, o cliente não entende. Sim. Eu não vou usar essa fechadura, por exemplo, sei lá, que custa, um exemplo, R$500. Não, eu vou usar essa de 100. Entende? Agora, eu acho que talvez a gente precise fazer um trabalho aí nessas pessoas, na hora de apresentar esses orçamentos, eu vou apresentar de uma forma agregando valor, ou seja, se você usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de solução, você vai ter uma durabilidade muito maior, você vai ter, sei lá, menos barulho na hora de fechar essa porta, ou enfim, você não vai ter torção naquela chapa de ACM. Você entende? Então, o que está acontecendo? Beleza, não, eu vou fechar. Aquela pressa, não, vou fechar a todo custo. E aí depois, na verdade, você não só se queima, como muitas vezes você tem ali uma solução de ACM, que eu acho o ACM sensacional, se bem
aplicado, né? Se tem um projeto ali bem feito. Claro. Mas, cara, eu vejo uns projetos aí, eu ando assim, e falei, gente, como Sim. que pode? Mas temos também muitas empresas boas também do mercado, galera que busca treinamentos, busca evolução, que é cuidadoso. Então, a gente vê que está começando a transformar isso, né? Mas pelo fato de não ter uma fiscalização, não ter, sabe, é meio que largado. Você pode fazer o projeto, tem gente, eu atendo muito cliente que fala, eu quero fazer um totem. Eu falo, cara, mas sua calçada tem 1 metro, ele quer um totem de 80. Não, mas pode fazer. Eu falei, mas vai ver na prefeitura, eu preciso ver essas normas aí. Ah, não, se ver as normas vai dar trabalho. Se a gente fizer, não vai dar trabalho depois. Então... Esse é um problema. Mas Isso é um aí, problema. as pessoas... mas o cliente... Gente, o cliente não sabe o que ele quer. Normalmente não. Não sabe, não adianta. Igual, imagina, a gente atende grandes empresas, tô falando de grandes empresas. O cara às vezes quer um vídeo, sei lá, institucional. Para apresentar, por exemplo, numa reunião importante de venda que vai acontecer, Sim. tal coisa. E aí, cara, eu não tô nem aí, eu falo abertamente, eu não tô nem aí. Você quer um vídeo, cara, grava com o celular que você vai ter um vídeo. Agora eu procuro entender o que de fato, para que esse cara vai usar. Ele não tá precisando de um vídeo daquele. Não é aquilo que ele quer. Ele tá precisando de outro que não tem nada a ver com aquilo. Ele precisa muitas vezes de uma prova social, sabe? Porque a empresa dele tá consolidada, ele tem um vídeo ali institucional que ele já fez há 3 anos atrás, tudo bem, ele pode apresentar, mas ele precisa da cereja do bolo para fechar aquela proposta. Sim. Ele, cara, não tinha pensado nisso. Você entende? Então, assim, da mesma forma, o que eu entendo também é que falta um pouco, né, do lado dos profissionais que vão ali, vou fazer, sei lá, essa fachada. Tudo bem, o cliente tem o desejo de ter uma fachada bonita. Agora, esse cara tem também a função, a obrigação, de repente, de falar, o que você acha? Olha, tenho isso. Não, lógico, você tem que atender o desejo do cliente, mas eu acho, o meu entendimento, que eu não deveria estar falando que falta um pouco disso, sim, né? Sim. Você que atuou muito em escritório de arquitetura. Tá, é engraçado que o Flávio descrevendo ali as problemáticas do setor, né? A gente que convive mais com a maioria dos outros setores também, essas problemáticas são presentes em quase todos eles, né? A mesma problemática. Na marcenaria, na marmoraria, eles enfrentam a mesma coisa, a espessura errada, o projeto que não vai. Na arquitetura acaba acontecendo um pouquinho diferente essa questão do projeto, porque o projeto é o produto final do arquiteto, né? Diferente normalmente desses setores que o produto final é um material ou o que você está vendendo. Sim. E o projeto vai junto, né? Então, isso que você acabou comentando ali de eu vou ter um trabalho aqui, mas depois ele fecha com outro escritório, acaba que na arquitetura isso não é uma boa prática assim, de se fazer, né? O correto normalmente é você só faz alguma coisa depois de contratada. Exatamente porque o seu serviço final é o projeto, né? Então, é um risco muito grande você lidar com isso. Mas essas etapas assim de especificação e de como você precisa colocar no projeto para ser executado, existe também uma grande problemática de negócio. As pessoas não sabem fazer negócio. O arquiteto ele sai lá da faculdade sabendo projetar, mas ele vai para o mercado, ele precisa ser um empresário. E aí ele não sabe fazer preço, ele não sabe, né, gestão de funcionários, de pessoas, de equipes. E isso é um problema também dos setores, né? Você sai e vai montar um pequeno negócio. Você não tem uma educação de negócio, né? Tem uma educação corporativa, né? E aí essas questões vão esbarrando ali no dia a dia, né? Você não tem essa formação e vai sendo tudo autodidata. Você tem que encarar aquilo tudo de uma maneira bem precária, né? Porque você não teve a formação daquilo. E aí esses problemas de quanto tempo eu gasto, o que eu preciso fazer para o cliente. E aí o entendimento, né? Que é a questão, eu acabei me alongando, mas a questão que você falou faz parte da sua formação você avaliar, né, o que o cliente está te pedindo, ele te contratando. Você tecnicamente com a sua formação você tem que orientar ele,
Faz parte ética da sua profissão. E isso serve para qualquer setor. Então, se eu tecnicamente entendo que aquilo está errado, ou que aquilo não é o ideal a se fazer, você tem que eticamente orientar o seu cliente. Essa é a base ali da coisa. Então, o cliente pediu, você sabe que está errado, que não é bom, eticamente você precisa. Então, mas aí, no caso que eu citei do vídeo também, porque parte um esforço do meu lado de... Ou seja, para que é esse vídeo? Você um entende? Estudo, né? Tem que ter um estudo. Todo um estudo. E aí, quando eu me deparo com essa questão do preço, por exemplo, né, que todos os setores acabam sofrendo com isso. Muito. Ah, sei lá, não, mas é caro. Ah, não, mas o que é caro para você? Por exemplo, um vídeo que você vai... Esse vídeo ele vai ser importante para o fechamento de um grande negócio que vai pagar não só esse vídeo, mas várias outras coisas, que você vai usar esse vídeo de novo em outras reuniões, que você vai usar em outras, que vai ajudar a sua equipe de venda, sabe, quebrar várias objeções ali, Sim. enfim. Aí você vai usar esse vídeo muitas vezes por 2, 3, 4 anos. Então, cara, pega esse valor, dilui isso em 4 anos. Sim. Você entende? Então, negócio esse negócio de cobrar, eu vejo que a galera tem muito medo de dar o preço que vale, né? A galera pensa muito com o bolso dela. E uma vez eu fui num evento, cara, e um dos palestrantes estava conversando com ele e eu tinha muita dificuldade de subir o preço do meu curso. Então, pô, na época eu vendi o curso a R$300 e eu sabia que meu curso tinha potencial para pelo menos R$1.000 ou mais, muito mais. E aí ele falou para mim, sabe por que você não consegue cobrar R$1.000 no seu curso? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você nunca comprou um curso de R$1.000. Eu falei, cara, sabe, deu aquele choque? Opa. Deu aquele choque, tá? Então, assim, eu acho que a galera que tá com dificuldade de precificar, eu acho que falta um pouco de amadurecimento. Aí acho que a gente entra até naquele ponto de hoje, o jeitinho brasileiro para tudo. Então, vou começar a trabalhar com projeto. Vou lá no Torrent, baixo softwares. Eu não tenho custos. Não tenho custos, entre aspas, né? Tá tudo acessível. Eu preciso assistir um filme. Eu não vou pagar Netflix, HBO. Não, vamos assinar um negócio aqui que desbloqueia tudo. Então, você não tem amadurecimento. Aí, para você é tudo acessível, como que você vai cobrar alguma coisa? Você perde esse valor, entendeu? Então, por isso que eu falo eu sempre estou pegando no pé dos alunos agora. Talvez você é freelancer, você não tenha realmente condições agora de comprar uma assinatura, mas coloca isso na meta. Coloca isso na meta, começa a usar as coisas de forma legal, que aí você vai dar valor. Não, e você tira inclusive uma preocupação na sua cabeça. Sim, e quando a gente está exatamente. falando de criatividade, uma mente despreocupada com essas questões de fiscalização, por exemplo, Sim. cara, você consegue criar muito melhor, desenvolver Claro. muito melhor. E aí é um ponto que eu venho batendo muito na galera, é isso. Flávio, cara, me ajuda a precificar, eu não sei se esse preço tá bom. Eu falo, primeira coisa, vamos levantar os custos. Não, mas eu não tenho custo, é aqui em casa e tal. Você não tem? Vamos colocar na ponta do lápis. Qual software você usa? E começa a fazer a continha. Aí, opa, então eu tô cobrando barato. Você entendeu? Eu tô na minha área, as pessoas falam, você quer trabalhar de home office? Não, porque home office não tem custo, eu não tenho custo, eu não tenho deslocamento. Falei, cara, assim, hoje eu nem falo mais nada. Tá tudo bem, beleza. Sim. Tá tudo bem. Entende? Sim. Eu falei, se a pessoa não tem a capacidade de entender que ela trabalhando na casa dela ela tem um custo extremamente alto. Tem. Entende? É uma conta tão básica de fazer. Eu falei, não, desculpa, essa pessoa eu nem quero perto de mim. Sabe? Eu não tenho paciência pra gente assim, sabe? Uhum. Tá certo. Mas no fim da conta é formação, né? Você passa 5 anos na faculdade e ninguém fala nada sobre isso lá, né? Você tem 10 aulas de projeto de arquitetura e não tem uma de formação de preço, por exemplo, ou de gestão de escritório. E aí você sai de lá, como é que eu faço? Então, é uma problemática, assim, quem consegue sozinho ir atrás disso, perfeito, fazer um outro curso sobre isso, mas a maioria sai totalmente perdido. Ela não entende custo fixo, custo variável, formação de preço, nada. O que a gente vive hoje, né? Como a gente está falando aqui, né, de vários setores, porque, imagina, eu estou fazendo, sei lá, você viu a estrutura que a gente tem ali, né? Beleza. Sim. Queima um HD,
Você precisa de software para cada máquina. Enfim, aí beleza, eu vou numa reunião, né? Para entender um pouco aquele cliente. Eu prefiro 1000 vezes fazer uma reunião assim de entendimento presencial, porque daí você consegue ver, prestar atenção naquilo que não está sendo dito, você consegue dar uma olhada no ambiente, entender um pouquinho mais da cultura. Uhum. Entende? Então, assim, tudo isso é custo. É custo. Tudo isso é custo. Eu acho que E essa conta que é importante pra gente começar a colocar no... Que eu também estou aprendendo, tá? Sim, eu acho que é tudo questão de difícil. amadurecimento, cara. Eu acho que é igual, vamos colocar aí há 10 anos atrás, o Flávio tocava pagode, sabe? Só ficava de boa e tal, morava com a minha mãe. Quando eu levei minha esposa pra morar comigo, com a filhinha de 8 meses, amadurecimento, nível 1. Cara, Veio meu outro filho, amadurecimento nível 2. Pegou. Entendeu? Mas só para dar um exemplo, eu acho que a gente precisa assumir esses compromissos de trabalhar de forma 100% legal para amadurecer. Tá? sim. Só o fato de você tomar essa decisão já vai mudar assim 90%. Não, é sensacional. Eu acho que esse bate-papo que a gente está falando aqui é muito bacana porque, de fato, né, a gente falou de tecnologia, falou de resistência, falou um pouquinho da parte criativa, né, da importância de se permitir, né, quebrar objeções, né? E quando você fala dessa questão, né, de trabalhar legal, cara, você não tem coisa melhor, né? Igual você sai com um carro com seguro, por exemplo. Você tá numa festa, meu amigo, você tá curtindo a festa, o churrasco ali com os amigos. Agora, puta, comprei um carro, deixei o carro lá fora. Não Amigo, às vezes eu tô em alguma festa, alguma coisa, eu já noto, puta, o carro do cara não tem seguro. Ele tá saindo toda hora. Exato. Entende? E assim, uma mente ocupada com preocupação não consegue realmente ser criativa, né? Não consegue. E, na verdade, a ilegalidade, ela dá muito acesso, né? O público não está acostumado a comprar software, né? Se for ver, assim, o Brasil não é um país acostumado... vou ali comprar um software. Não. Tá tudo acessível a ele. Então, o que acaba que... quando ele vai pensar em qual ele comprar, ele vai olhar, ele está usando 10. Então, você acaba potencializando a criatividade, porque você tem acesso a tudo, mas ao mesmo tempo você fica com workflows inchadíssimos, né? Usando 5, 10 ferramentas, sei lá quantas ferramentas, porque está tudo ali fácil. Aí a pessoa não tem essa noção, né, de escolher o que ela pode ter e como ela usar aquilo o máximo possível. E então você vai passando pelas empresas e elas têm ali 5, 6 soluções no workflow dela. Você não tem, na verdade, nem organização. Fica uma confusão. Fica uma confusão, porque quando você começa... tenho várias opções ali, cara, fica um negócio... E aí você pensa, né, o SketchUp em si, ele tem tanta ferramenta que vem junto com a assinatura e tanta atualização nele que, imagina se você não consegue acompanhar nem desse software. Aí você usa 5 softwares. Como é que você vai acompanhar essa loucura de atualização que se tem hoje de todos esses? Então você acaba ficando até para trás porque você não consegue acompanhar tudo. A gente que trabalha com o SketchUp em si já é difícil ali, todo mês tem uma coisa nova. Né? Imagina de 5 ferramentas diferentes. E é desafiador. Isso a gente está falando para dentro de uma empresa. Uma empresa. Né? E a gente, imagina que, no nosso caso, né, que a gente atende aí, às vezes, várias empresas com vários softwares diferentes. E aí eles... vamos usar a gente usa tal plataforma para fazer a gestão e tal. Mas a gente usa tal. Cara, beleza, o projeto é importante, vamos aderir. Mas assim, para o seu projeto, para o seu caso, mas na maioria das vezes é importante que a gente tenha uma pessoa para fazer, né, para tocar o projeto daquele cliente sem interferir muito no nosso dia a dia, porque, cara, teve situações aqui da gente estar usando 4 ferramentas de gestão, sabe, pra gente ficar conversando ali, acompanhando o projeto. Meu, que loucura. Muita coisa. Hoje eu uso muito, full time, assim, SketchUp. E, cara, é uma ferramenta que me dá muita liberdade. Então, por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de testar possibilidades, né? Então,
Eu só sigo ali num projeto quando eu vejo que aquele ponto de partida faz sentido, né? Apesar de ter todo o processo, a análise, ainda assim eu gosto de testar formas, testar bastante coisa para fazer sentido. E o SketchUp me permite isso, né? Porque, cara, é um software muito tranquilo, né? De se trabalhar. Você abre um projeto, você faz um retângulo e tal, puxou, você já consegue ter aquela visão ali. Consegue ver forma, né? Não, ainda não é, esse não é o ponto de partida. Vamos jogar isso aqui numa etiqueta, ocultar e vamos partir de um outro ponto. Então eu até fui dar uma mentoria numa empresa que no último dia, a gente ia desenvolver o projeto da fachada deles. E eu quis ver como que a equipe fazia isso. Então eu coloquei um desafio, coloquei 2 caras do projeto para desenvolver, cada um desenvolver um, e eu desenvolvendo o outro. Cara, em 3 horas eu consegui concluir a parte visual do projeto. Os 2 em 3 horas estavam brigando com a mesma ideia ainda. Então eles começaram a fazer uma linha, não estava bom, mesmo assim foi dando continuidade naquilo. Cara, eu em 20 minutos já tinha testado várias coisas. Então já testei, não deu certo, já apago, já testo outra. Então eu acho legal esse poder, essa velocidade, essa liberdade e esse poder de prototipar coisa muito rápido. Que aí eu acho que entra muito na questão de potencializar a sua criatividade com a tecnologia. Aí que tá a coisa. Porque você ficou muito tempo brigando com a tecnologia, né? Para um arquiteto. É a mão. Tem que criar a mão. Não existe nada melhor que a mão, né? Lápis e tudo. Até brincava com o meu professor. Professor, eu uso o mouse com a mão. Então, o lápis é com a mão também. Enfim, ficou muito tempo essa briga, né? De vou criar, preciso de ter uma liberdade à mão. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, né? Mas, poxa, eu vou fazer um projeto, eu preciso de muita informação, de muito estudo. Como é que eu vou fazer aqui um desenho à mão se eu preciso estudar o sol, eu preciso estudar o clima, eu preciso estudar tal coisa, eu preciso girar, eu preciso fazer... Então, quando eu conheci várias ferramentas, e o SketchUp ele me dava essa liberdade de, vamos rascunhar ali a coisa, vamos criar. E aí com essa bagagem de estudo atrás, que é o que eu sentia falta quando eu estava fazendo ali à mão. Estudo de sol, usa um monte de ferramenta e tal, e você não tem aquela certeza 100%, depende muito de você. E aí você vai para o software, você tem ali o estudo do clima, o estudo do terreno, o estudo de tudo para você ali, e você consegue ainda criar de uma forma muito livre, né? Eu acho que essa é a questão. É liberdade, né? É a liberdade para criar, porque isso é sensacional. É o potencializar a criação, Sim. entendeu? Ele é um software que não te amarra, apesar de ter, né? Apesar de ser um software BIM ali, ele não te amarra, não te obriga a pensar dessa forma. Se eu quiser jogar um projeto e trabalhar só o visual, sem ser obrigado a ficar jogando parâmetros, eu consigo. Então ele tem essa liberdade, isso eu acho fantástico. Acabou sendo um problema para o SketchUp isso, porque as pessoas ficaram com a ideia de que ele só faz isso. É só para fazer o esboço, né? Sketch, esboço, e é legal. Mas por não acompanhar a evolução da tecnologia, por ser muito rápido, na verdade, de um ano para o outro já muda muita coisa, o SketchUp evoluiu muito, né? Na verdade não é o SketchUp em si, mas é o que a gente fala hoje, tudo é um ecossistema. Porque a gente entende que não é... Quando você vai fazer algum projeto, algum workflow, você precisa de várias ferramentas, certo? Então hoje uma assinatura do SketchUp ele não é só aquele programa de desenhar. Você vem 10 aplicações diferentes, sabendo que você precisa de várias soluções para fazer o seu trabalho. Então, as pessoas ainda conhecem só lá a ferramenta de modelagem, não entende todo esse ecossistema e que dá para trabalhar esse esboço, evoluir para um projeto técnico ou trabalhar numa metodologia como a metodologia BIM, também super possível. É diferente de outro software? Sim, todo software é diferente, mas dá para fazer. Mas você tem essa integração, né? Você tem, e os softwares vão evoluindo. Então, essa criatividade é boa para o Sketch, mas criou essa fama, que a gente está tentando mostrar para o mercado. Não, gente, legal, o Sketch sempre fez isso, mas agora ele evoluiu. Vamos evoluir, vamos evoluir junto, né? Exato. Né? Pensar um pouquinho, sair da caixa. Sim, sim. Ô Flávio, antes da gente, já está caminhando para o final do nosso bate-papo, infelizmente, enfim. Passa rápido, né? Muito rápido, enfim. Então, tem um monte de coisa aqui para perguntar ainda, mas eu queria que
Você tem não tô, assim, tudo bem, tem gente, arquitetos, investem numa faculdade, enfim, cursos técnicos e tal, mas você é um autodidata, né? Eu conheço outras pessoas da área também de engenharia, de arquitetura, que são autodidatas. Eu tenho uma grande admiração por essas pessoas que se esforçam para ir ali buscar conhecimento. Que dica você daria para aquela garotada, né, que eles entendem, que são criativos, sabem fazer? Qual que seria um começo, por exemplo, entendendo que eles não chegaram ainda na idade de fazer faculdade? Enfim, o que você daria dica de estudos para essa galera? Eu acho assim que o autoconhecimento é tudo, tá? Por exemplo, eu com 15 anos, eu já sabia que eu queria empreender. Então, eu tenho irmãos que trabalham em grandes empresas, grandes multinacionais, que levavam provas para mim e eu rasgava. Não, eu não quero isso. Então, eu já tinha isso bem definido. E uma outra questão que eu já tinha bem definido, na verdade, não era nem bem definido, mas eu sempre tive dificuldade de aprendizado na escola, com aquela metodologia. Então, através disso, eu busquei os meus próprios meios de aprendizado, né? Então, assim, um conselho que eu dou, ainda mais hoje que está muito acessível, na minha época, eu ia para Lan House, lia não era nem YouTube, lia artigos lá. Lan House, cara. Corria para casa e tentava reproduzir aquilo, cara, com as anotações. Era uma luta, né? Hoje não, hoje todo mundo tem uma internet em casa aí, tá muito acessível. Então, assim, é você se autoconhecer e ver o que de fato vai agregar na sua vida, né? Porque, igual eu falei, eu nunca me vi dentro de uma faculdade. Na escola eu já era super desfocado. E um dos fatos de eu ser criativo é porque eu tô sempre imaginando coisas, minha cabeça tá sempre... Então, eu dentro de uma sala eu não me concentro, né? E eu prefiro estar no meu momento, fazendo as minhas pesquisas, aprendendo, estudando, perder 3 dias de sono para aprender aquilo e desenvolver aquilo. Então, assim, mas aí isso é uma preferência pessoal. Isso. Né? Mas é pessoal, mas na verdade a gente fala muito de perfil comportamental. Existem outras pessoas que têm o mesmo perfil que eu. Por isso que eu falo muito do autoconhecimento. Você já saber... de fato, quem você é, o que é bom, o que não é bom, tá? Então, naquela época eu já sabia... Hoje você sabe quem você é? Muito. Eu tô tentando descobrir quem eu sou. Tô pensando aí. Não, assim, é que, de fato, né, nesse mundo, né, louco que a gente vive hoje, é importante, porque assim, hoje tudo bem você conseguiu ter sucesso, né, na vida, não parar de estudar, né? Então, assim, essas pessoas que estão nos ouvindo, enfim, também assistindo, é importante falar da importância do estudo. Então, o fato de você não ter entrado na faculdade não quer dizer que você não estudou, você entende? Então, Exato. Cara, você as pessoas não para. acabam confundindo bastante quando eu falo assim, eu sou autodidata. Ô, louco, mas eu estudei bastante, o cara não estudou e tá aí. Cara, não é igual você falou, não é porque eu não fiz uma faculdade... que eu não quer dizer que eu não estudei. Então, eu comecei a estudar com 15 anos, tipo SketchUp, Photoshop, e vim fazendo carreira com isso. Eu quero complementar um pouquinho antes de passar a palavra para você. Sim, também quero. Porque essa questão do que eu falo, né, dessa admiração que eu tenho por essas pessoas, né, que são autodidatas, Sim. Na verdade, elas não param de estudar. Sim. Entende? Assim, Sim. é constante. E tem gente que entra na faculdade, beleza, tá em faculdade... parei ali, então é importante. Eu trouxe esse tema que agora eu vou passar para você que tá ali. Não, é que eu acho que se você não for autodidata na faculdade também, você não vai muito longe, porque você precisa, mesmo estando ali cursando alguma coisa, que às vezes você cursa não é porque é uma faculdade, é porque às vezes a profissão exige aquilo, né? Por exemplo, arquitetura, eu não posso exercer arquitetura sem ter a faculdade. Mas se eu não tivesse sido autodidata na faculdade, eu não teria conseguido, né, como você falou, estudar negócio, estudar gerenciamento de escritório, estudar as ferramentas. Se você não tem um quezinho ali de estudar mais do que se é exigido, você também não vai. Então,
Você perguntou um recado para quem está começando, né? Estuda. Eu acho que, primeiro, analisa o que você quer, vê o que é aquele cenário ali e vai fundo. Eu acho que sem estudar e sem ser autodidata, mesmo cursando faculdade, você não vai conseguir chegar muito longe. Sim. O mundo hoje, na verdade, sempre exigiu isso, mas cada vez mais exige pessoas que têm multi-skills, né? Então, quanto mais habilidades você tiver, melhor. E hoje é muito fácil para você aprender algo. É muito fácil. Tem muito... eu recebi um depoimento. O cara tem uma empresa de comunicação visual, o filho dele já tinha estudado marketing, trancou, estudou publicidade, trancou, sabe? Começou a estudar um monte de faculdade, trancava, e não queria saber de trabalhar com o pai. Aí falou, Flávio, acho que vou comprar seu curso para ele. Comprou meu curso, o cara começou a fazer meu curso, se identificou com aquilo, virou o projetista lá da empresa do pai dele, já está cursando arquitetura, porque aprendeu 3D, gostou disso, foi para arquitetura, e é comum eu receber esse tipo de depoimento, né? Então, hoje é muito acessível assim, a informação, é fácil você pegar um curso aqui, aprender até algumas coisas pelo YouTube, mas é igual o Barça falou, tem que estar sempre em movimento, você tem que estar estudando sempre. Muitas vezes assim, só precisa de um direcionamento. Sim. Né? Eu acho que, igual a gente estava conversando antes da gravação, né? Então, assim, eu olho para você, Flávio, cara, você me passa a imagem de uma pessoa extremamente esforçada. Sim. Sabe? Aquele cara que muitas vezes não teve oportunidade na vida e, enfim, cara, a pessoa ralar, começar cedo, estudar para conseguir alcançar. Olha eu fazendo a minha análise. E, cara, o Barça, eu olhei pra ele e falei, meu, esse cara é muito inteligente, aquele cara que tira nota boa, sabe? CDF. Você entende, assim? Então, é visual isso. Sim. Passa essa imagem. Sim. Então, eu tô com um cara esforçado e um inteligente. Entende? É uma loucura. E você pode ser os dois. Você pode ser inteligente e esforçado, e você pode ser os dois. Exato. Entende? Agora... Qual foi a oportunidade que você teve na vida, né, para construir? Exato. Né? Eu acho que eu sempre eu construí as minhas oportunidades, né? Isso que eu falo. Porque igual eu comentei, eu comecei a estudar muito cedo. Quando eu tive o primeiro acesso à internet, a galera ia para ficar no MSN, eu ia para estudar. Entendeu? Do meu jeito ali, cara, quando eu fui aprender Photoshop, por exemplo, eu fiquei 3 dias sem dormir. Fuçando na ferramenta e vai, até conseguir fazer o que eu queria. E de lá para cá eu venho estudando e não paro. E assim, eu sou um entusiasta na arquitetura, eu gosto muito. Eu só não gosto da parte burocrática, isso aí eu contrato o arquiteto para fazer. Mas assim, a parte criativa da arquitetura me encanta, estudar outros projetos. Então eu estudo muito isso, podcasts, acompanho alguma galera... Então eu tô sempre em movimento, sempre fazendo acontecer isso e tenho ajudado também, inclusive, muitos arquitetos com a parte criativa, né? Que é um ponto que pega bastante. Então ajudo eles a escrever uma metodologia de projeto, ajudo com o processo criativo, passo alguns insights, principalmente para quem quer trabalhar com arquitetura comercial, né? Então eu acho que meus resultados falam por si só. Né? Essa questão da troca, né? Eu acho que assim, por exemplo, você é aquele cara que não gosta de burocracia. Sim. Mas a burocracia precisa existir. Faz parte. Né? Eu também, Exato. Cara, eu não gosto de burocracia, eu sou aquele cara prático. Mas eu entendo que a burocracia é essencial, precisa existir. Né? Então, quando eu falei aqui do Renan lá no início, cara, a gente trabalha muito tempo. Eu sou aquele cara, beleza, vou fazer... Ele, opa, peraí, cara. Aí eu ligo pra ele... Ele fala, hey, coloca lá na plataforma e tal, eu recebo aqui a notificação, eu alimento. Aí eu faço, você vai receber em 30 minutos. O projeto vai estar executado, vai estar pronto. Ela falou, cara, mas... Ele falou, esse tempo que a gente está aqui no telefone discutindo, você já teria ido lá, colocado, eu já teria feito, porque eu tô aqui na frente do computador. E tal. Entende? Ele, não vou fazer. Não adianta. Coloca lá as informações. Se eu tiver dúvida, eu te ligo e te pergunto. Você entende? Exato. Então, é importante até a gente falar disso, porque aquele que não gosta,
de burocracia, ele precisa daquele para as coisas funcionarem bem. E eu acho né? que Isso é uma... eu acho que gira até assim, né? algo para se pensar em escritórios de arquitetura, você tentar dividir um pouco isso, a parte criativa e a parte burocrática, porque eu acredito que são coisas até que diferentes ali. Sim. Eu, por exemplo, se eu imaginar que eu vou ter que fazer um detalhamento depois do projeto, eu já entro naquele projeto com a energia baixa. Então, hoje eu tenho uma pessoa, né, um estudante de engenharia, eu contratei ele para fazer detalhamento para mim. E você entende? Porque assim, sim, o detalhamento do projeto, cara... Exato, tudo é essencial, né? É um desafio dos pequenos, e dos autônomos e dos pequenos, né? Porque normalmente ele não tem condição de ter Sim. a quem faça isso para ele. Então, ele tem que ser empresário, ele tem que ser projetista, criativo e burocrático ao mesmo tempo. Então é uma loucura, o cara fica perdido ali nisso tudo, né? Então, grandes escritórios, eles têm essa divisão, né? Ele tem lá o setor que faz executivo e o setor que faz a criação. É bem comum isso nos escritórios. Agora o problema está lá no autônomo, que está sozinho, tem um estagiário ali, como que a gente pode ajudar esse pessoal, né? Mas a tecnologia acaba ajudando em bastante coisa. Então acho que estudar bastante a tecnologia, principalmente para esse pessoal que tem menos condição ou está iniciando, é fundamental. Porque senão ele fica perdido, ele não vai ter como entregar tudo coisa, que ele precisa. Né? Igual né, que a gente tem esse propósito de promover ideias e soluções aqui, não importa o tamanho da pessoa, se a pessoa está assim, naquela pegada de autônomo, vou deixar o seu contato aqui, Flávio, seu contato. Perfeito. Basta nas descrições dos nossos canais de áudio e vídeo, porque eu acho que assim, gente, não se prendam, sabe? Não tenham medo, vão lá, faça acontecer. Uma coisa que é muito importante, às vezes o fato da gente estar aqui conversando, não somos melhores que vocês, muito pelo contrário, a gente está aqui, enfim, porque de repente a gente gostamos de contribuir, sabe, com o nosso conhecimento. Então, eu também sou uma pessoa super acessível. Às vezes essa questão da mídia, né, eu vi a gente andando na feira, lá você viu, né, Flávio? Que cena, cara, parece que, enfim, a galera, sabe, enfim, você vai pra mídia, acaba tomando uma proporção um pouco, as pessoas acabam colocando barreira, às vezes vê a gente como superstar, cara, somos pessoas normais, né? Então é importante falar isso, cara. Você, Flávio, é super acessível, Barça também. Então, quem quiser conversar com vocês, eu já falo. Tranquilo. Entre em contato. Sim. Fala suas redes aí, Flávio, antes da gente... Bom, eu tô mais presente ali no Instagram, né? Flávio.skp. Então, é só me seguir lá. Se quiser bater um papo, é só chamar no direct. Barça. Assim, pelo SketchUp, eu tô no canal oficial do SketchUp Brasil no YouTube, né? Então dá para acessar lá os vídeos por lá. E de forma pessoal, acho que o Instagram acaba sendo mais fácil. Então tem ali Henrique Barça _arquiteto. Também fique meio à vontade para mandar o que vocês precisarem lá. E aquilo que a gente brinca, né? Quem quer trabalhar tem espaço para todo mundo. Tem espaço. Tem espaço. Sim. É isso. Acho que a gente precisa de alguma forma, né? Levar conhecimento para essa galera. E até uma dica também que eu aproveito e já dou aqui galera, não leva as coisas pro lado pessoal. Com certeza. Sim. Quando o cliente cobra, quando o cliente, não foi isso que eu pedi, reflita, de repente você não entendeu. Né? De repente você não entendeu. E na vida se diferencia quem entende melhor as coisas, quem entende melhor a forma, o jeito do outro. Exato. É isso. Né? Então, e acompanhar, né? E acompanhar o que está acontecendo. A gente já está falando de inteligência artificial, a gente já está falando de foguete dando ré. Então a gente já está vivendo uma outra era, assim, de tudo. No que se diz respeito à tecnologia. Então, não tem mais espaço também para quem está parado. Quem estagnou, infelizmente, vai ficar para trás. E agora, a dica convidado Construicast. Não sei se vocês conhecem. Vamos lá, Flávio, sua dica. Convidado convida. Quem você gostaria de ver aqui no ou melhor, você já convidou. Eu já convidei. Já convidou, então já solta aí pra galera quem quer ser convidado. É uma pessoa, cara, fantástica, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é o Fábio Coutinho.
já fiz a ponte aqui e tô ansioso para assistir o episódio dele. Agora fala um pouquinho sobre ele, Flávio. O Fábio ele vem desempenhando um trabalho... Hoje ele é embaixador, né, SketchUp Brasil, e ele vem desempenhando um trabalho muito lindo ali com o SketchUp, que são os blocos dinâmicos, né? São componentes com informação, que além de agilizar muito e ter ajudado muito a galera que trabalha com projetos aí, ele ainda são blocos construídos já para o render. Então, cara, é um trabalho fantástico e não tenho dúvida que vai explodir isso, já explodiu. E eu tô tentando puxar ele também para comunicação visual. Olha aí. Tô puxando ele ali pelo braço, já levei ele para conhecer a feira. E eu acho que eu vou conseguir trazer eu tô ansioso por esse episódio, porque, bom, tecnologia tá em tudo. E essas questões, né, de você trabalhar ali os blocos, né? Você, acho que eu gosto muito de tecnologia, não tenho muita habilidade, mas sou curioso. Vamos lá. Barça, seu convidado, vamos lá. Pô, Fábio, sem dúvida, é uma boa indicação. Eu acredito também que a Mari Baroli, que é uma outra embaixadora do SketchUp, mas para um outro tipo de uso, é uma boa... Eu posso indicar dois? Claro. A Mari Baroli eu acho que também é uma boa pedida. E tem... Até não tenho certeza, ele possa até ter vindo já. O Thiago Ricota. O Thiago Ricota? Então, o Thiago Ricota, ele é... Eu reforço esse convite, viu? Eu acho que é uma boa... Pode adicionar bastante aqui, né, no conteúdo. Ele é um cara muito presente aí no mundo da construção, na metodologia BIM também. Ele também, na verdade, ele é... Eu sou da equipe dele, né, no SketchUp, então ele está no SketchUp também, como CSM, né, mas gerenciando a América Latina como um todo. Eu acho que ele tem bastante conhecimento para passar, é uma boa. Bacana, a gente tem aí, segue firme nesse propósito de levar informação para o mercado, porque, né, falo sempre da palavra eu sempre falo da palavra união, vamos unir, né, porque eu acho que só dessa forma a gente consegue construir de fato um país, né? Ou seja, uma sociedade muito melhor. Eu usava uma frase que era: a educação move o mundo. Sim, no fim é isso, né? Eu acho que compartilhar conhecimento. Conhecimento. Você não tem que ter medo de compartilhar o que você sabe, né? Porque quem conseguir chegar ou superar você teve mérito para aquilo. Então, compartilha tudo que você sabe. Eu acho que não tem que ficar guardando informação. Informação guardada para quê? Para quê, né? Sim. E, enfim, já... Chegamos aí no final. Queria saber, antes de eu passar para as palavras finais, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar antes, assim, que a gente deixou de conversar aqui? Eu acho que vai ter que ter uma parte 2. Não, bastante coisa, principalmente relacionada à parte criativa, a parte de inteligência artificial, a evolução dos softwares, né, as soluções que a gente tem hoje, que muita gente tem... confrontado isso, né? Eu vejo a galera falando, mas isso aí não vai substituir a gente e tal. Só que eu acho que é um ponto a se pensar. Eu não digo substituir, mas vai acabar se tornando uma ferramenta que quem não aderir não vai ter espaço no mercado. Você tocou num ponto bem importante. Bem, prova disso, Sim. Os escritórios de arquitetura, de advocacia. Meu amigo, Sim. Os caras estão passando aí... Ou seja, ou o cara é muito bom, ou o cara tem muita leitura, porque eu falo, quando você estuda o seu mercado, o seu nicho, de fato você não vai ter problema, muito pelo contrário, você está o tempo todo contribuindo ali com a inteligência artificial, com a tecnologia. Agora, quando você é aquele cara muito acomodado, né, na nossa área, por exemplo, o designer, por exemplo, o cara, tudo bem, eu faço criação. Cara, você tem softwares aí, faz muito melhor, muito mais rápido. Exato. Entende? A galera Agora... tem esse bloqueio que eles pensam assim, mas a máquina nunca vai substituir o humano, porque, cara, eu sento ali, eu coloco minha emoção naquilo. Mas, quando eu sento, por exemplo, para fazer um projeto de fachada, aquilo que eu construo, eu não estou tirando do zero. Eu não sou uma entidade para criar algo do zero. É baseado na minha vivência, na minha experiência, no meu repertório. É um conjunto de informações que eu estou concentrando ali. É o seu histórico, né? E aí, se a gente para pensar, o que é o aprendizado de máquina? É isso
só que muito mais potencializado. Muito mais potencializado. Então, assim, eu não digo assim substituir total, porque acho que até as empresas não permitiriam isso, mas, cara, é uma ferramenta que vai andar do nosso lado. Sim. Né? Eu diria que a tecnologia, assim, ela não substitui, tal, mas ela ajuda demais. Por exemplo, você pega a inteligência artificial para fazer um texto, alguma coisa, sei lá, uma arte, tudo bem, ela não traz a emoção, ela não traz o número exato, Sim. mas por essa razão você tem que estudar um pouco mais, você tem que estar um pouco mais ligado para, beleza, ó, eu usei a tecnologia para agilizar um processo e ali eu vou só fazendo ajustes de acordo com o meu porque aí conhecimento, você vai ter, por exemplo, vou dar um exemplo de arquitetura. Você vai ter um escritório que leva 90 dias para entregar um projeto e o valor é X, porque exige muita mão de obra, muitas pessoas envolvidas. E aí você vai ter outro que entrega em uma semana e o custo vai ser menor porque não existe tanta mão de obra, porque ele está usando uma inteligência artificial que eles treinaram para trabalhar na linha de raciocínio do escritório. E aí, cara, esse aqui que está entregando com um prazo maior, cobrando mais caro, com certeza vai começar a perder espaço. E é importante falar que, assim, isso não vai tirar emprego de ninguém. Não tira, porque, assim, o mercado é muito grande. Sim. Ele vai substituir o que é substituível. Vai substituir, é isso. No fim das contas é isso. E as pessoas vão se adaptando como se adaptaram em várias outras coisas, né, que foram surgindo durante o tempo. O computador surgiu e substituiu um monte de coisa também, e o celular também, e assim vai. Eu acho que o que se precisa é ter essa consciência de que você tem que se atualizar. Tem que se atualizar. E aprender a usar as coisas novas. Né? Eu hoje uso muito, por exemplo, Midjourney, que gera imagens fantásticas. Tipo, dentro do meu processo criativo eu tenho um brainstorm. A maioria das vezes eu faço sozinho esse brainstorm, né? Então, pô, é até estranho, né? Mas como que você faz um brainstorm sozinho? Se o nome já fala tempestade de ideias, né? Cara, o brainstorm pra mim é o quê? É ver diferentes pontos de vistas, né? Muita gente acha que o brainstorm é pra resolver o projeto, não é? Então, vamos discutir uma criação de uma nova mesa aqui pro estúdio. Pode ser que você entre nesse projeto da mesa pensando numa mesa quadrada. E você foca naquilo, na mesa quadrada. E aí, quando vem outra pessoa de fora participar desse brainstorm, fala, cara, a gente poderia fazer uma mesa, sei lá, orgânica, com algumas coisas diferenciadas. Você fala, caramba, enxerguei algo que eu não estava vendo. Então, basicamente, o brainstorm é isso. É alimentar, né, e te entregar diferentes pontos de vistas para destravar você de um possível pensamento engessado. Então, hoje o Midjourney me ajuda nisso. Né? Pesquisas também me ajudam nisso, mas eu posso jogar a imagem lá e pedir para ele criar algo com estilo tal. E ele me dá algumas imagens. Eu não vou pegar o que ele me gerou e vou reproduzir. Não. Mas um pensamento. Na verdade, um direcionamento. Um direcionamento. Então, pô, eu tava. Essa fachada eu ia fazer uma testeira em L. E de repente ele me deu uma imagem com a testeira, sei lá, ele faz um V. Eu falo, pô, cara. Olha, não estava enxergando isso. Aí é aquilo que a gente estava falando, é usar a tecnologia para potencializar a sua criatividade. Isso. Aí que tá a coisa. Porque a ferramenta sozinha não vai fazer nada. Se você não escrever lá, ela não vai te fazer nada. Você tem que saber dominar o prompt ali também, né? É isso. Não, é sensacional. Acho que esse foi um bate-papo. De fato, eu quero mais. Vamos marcar outro logo mais no futuro. A fila tá grande, gente. Isso é muito legal, porque... Muito bom. De fato, hoje eu falo... Tenho muito orgulho de falar que esse canal, assim, aconteceu naturalmente, mas é o único canal no setor que une todas as frentes de arquitetura, engenharia, construção, indústria, né? Porque ninguém nunca pensou, por exemplo, que um caminhão, uma carreta, faz parte da indústria da construção. Verdade. Sabe, assim, então é muito bacana poder... falar com um arquiteto, com um engenheiro, com um profissional de obra, com um cara que desenvolveu uma solução incrível ali para dentro de uma fábrica, sabe? Que isso vai impactar lá na obra depois. Então, enfim. É muita coisa, né? Estou muito contente com o resultado e eu queria agora aproveitar para agora começar por você, Barça, que vamos para suas palavras finais aí. Não, acho que primeiro, obrigado pela oportunidade, muito, muito bacana estar aqui com você. Acho que a mensagem final, assim, ou minhas palavras finais são que, gente, estudem, né? Acho que estuda, se atualiza,
acompanha o que está acontecendo, porque a curva de novidades está cada vez mais rápida. Então, se você não acompanhar, você vai virar uma bola de neve, você vai ter que voltar muito atrás para acompanhar e está muito acelerado. Então, estudem bastante, estudem tecnologia e potencializem ali a sua profissão com ela. É basicamente isso que eu acho que pode ajudar o pessoal aí. Flávio, você. Paulo, primeiramente agradecer, tá, pelo convite, agradecer o Nilson também por essa ponte aí, parabenizar o ConstruiCast, parabenizar você pela iniciativa. Eu acredito que essa conexão aqui, todas as conexões, porque o que está acontecendo aqui é conexão, e o que vai para o YouTube conecta com outras pessoas, e vai. Eu acho que você está criando uma rede de conexão fantástica. Então, assim, eu sou muito grato mesmo, tá, por isso, por essa iniciativa, e grato também por abrir esse espaço para eu compartilhar um pouco do conhecimento. Acho que o que move a gente aqui é compartilhar isso, né? E aí o conselho que eu deixo para a galera é isso: compartilhe também conhecimento, tá? Procurem soluções, mas não tranque isso em 7 chaves. Claro, tem coisas que a gente sabe que tem que ser um segredinho e tal, mas o máximo que você puder agregar, né, sem medo da concorrência, cara, tentar unir, né, independente se o cara é concorrente ou não, mas tentar transformar isso em uma parceria, em uma união. Isso, para mim, é algo que é fantástico. Eu venho aplicando, vejo empresas aplicando e tem funcionado muito bem. Então, o conselho que eu deixo é esse, tá? Transborde seus conhecimentos e vamos para cima, que juntos a gente pode mudar não só um mercado ou 2, mas sim o Brasil. O Brasil, chegar mais longe, né? Então, Barça, obrigado, Imagina. Flávio. Valeu, Paulo. E Valeu, Paulo. eu fiquei muito contente, de fato, com o que eu tô vivendo aqui. Então é sobre tudo isso. Você que pensa diferente do Barça, que pensa diferente do Flávio, coloca nos comentários o que você traria de diferente. E quem sabe o nosso próximo encontro é com você que pensa diferente de nós. Um abraço, galera, e até o nosso próximo encontro naquela câmera, gente. Valeu, pessoal. Galera. Até a próxima.